Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Pelo horário de Brasília, o relógio marca 13 horas e você acompanha agora as principais notícias dessa tarde de sexta-feira. E olha só, com a chegada do fim de ano, o comércio contrata colaboradores temporários para atender o aumento das vendas. E apesar de não ser efetivo, o trabalho também impõe regras e gera oportunidades no mercado. O pagamento do 13º salário e as datas comemorativas impulsionam o comércio e movimentam o mercado de trabalho. Para acompanhar o aumento da demanda neste período, cerca de 450 mil vagas temporárias são abertas em todo o país. Esta modalidade pode ser a porta de entrada para quem deseja ingressar no mercado, complementar a renda ou uma oportunidade para aqueles que buscam recolocação profissional. De acordo com a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, cerca de 90 mil vagas temporárias têm potencial de serem efetivadas. Apesar do trabalho temporário ter características específicas, é regido por diversas regras que garantem direitos ao trabalhador. A modalidade formal e flexível é regulamentada por lei. O contrato de trabalho deve ser formalizado e o registro na carteira de trabalho e previdência social é obrigatório, devendo especificar que é um contrato temporário. O trabalhador temporário deve receber um salário igual ao dos trabalhadores efetivos que desempenham a mesma função na empresa contratante. Isso inclui benefícios adicionais, como gratificações e comissões, caso sejam pagos aos funcionários permanentes. O contrato tem um prazo máximo inicial de 180 dias corridos, consecutivos ou não, podendo ser prorrogado uma única vez por mais 90 dias. Na prática, isso significa que o trabalhador temporário pode permanecer no cargo por até 9 meses. E um novo contrato neste formato só pode ser firmado 90 dias depois do término do anterior. E, em alguns casos, é possível fazer uma contratação direta de 270 dias, mas sem a possibilidade de prorrogação. E os comerciantes estão bastante otimistas com as vendas deste fim de ano. Os preços dos brinquedos devem ficar mais baratos, porém o preço dos alimentos deve subir neste Natal. A Confederação Nacional do Comércio mostra que os brinquedos e celulares devem ficar mais baratos neste Natal. Por outro lado, os preços devem ser pressionados pela alta no valor de livros, produtos para a pele e alimentos em geral. Um dos fatores que deve influenciar os preços é a desvalorização cambial do real frente ao dólar. Segundo a pesquisa, a cesta de produtos tipicamente natalinos tende a apresentar um avanço de 5,8% nos 12 meses, encerrados em dezembro. O cálculo leva em conta a prévia da inflação, o índice de preços ao consumidor amplo 15. Ainda conforme a Confederação, a estimativa é que o feriado movimente quase 70 bilhões de reais em vendas, o que representaria um aumento de 1,3% no faturamento em relação ao ano passado. Apesar da expectativa de maior volume em relação ao ano passado, a instituição afirma que o varejo ainda não deverá conseguir igualar o volume de vendas observado no Natal anterior à pandemia, quando movimentou quase 74 bilhões de reais. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou uma nova pesquisa. Cerca de 20% das empresas encerram as suas atividades no primeiro ano de funcionamento. O Sul e o Sudeste apresentaram as maiores taxas de sobrevivência. Acompanhe. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelam que 1 em cada 5 empresas empregadoras no Brasil encerra as atividades no primeiro ano de operação. O levantamento faz parte da pesquisa demográfica das empresas e estatísticas de empreendedorismo, que analisou o desempenho das empresas formais em 2022, excluindo os microempreendedores individuais. De acordo com o estudo, a taxa de sobrevivência das empresas empregadoras que iniciaram as atividades em 2017 foi de apenas 76,2% até 2018. Esse número despenca para 37,3% quando considerado o período de 5 anos, evidenciando que quase 2/3 das empresas empregadoras não superam o 5º aniversário. O encerramento das atividades, segundo os critérios do IBGE,
ocorrem quando uma empresa interrompe as operações por pelo menos 24 meses após o ano de referência. Especialistas apontam que essa tendência não é exclusiva do Brasil e reflete um padrão global de desafios enfrentados por novos negócios, incluindo concorrência acirrada, mudanças estruturais no mercado e questões de eficiência interna. No Brasil, as empresas do Sudeste e do Sul apresentaram as maiores taxas de sobrevivência, seguidas pelo Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Em termos de setores, os principais responsáveis pela criação de novas empresas empregadoras foram comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas, alojamento e alimentação e indústrias de transformação. Por outro lado, a pesquisa destacou a presença de 70 mil empresas de alto crescimento em 2022. Essas organizações se destacam por expandirem as equipes em pelo menos 20% ao ano durante 3 anos consecutivos, sendo peças importantes para o dinamismo econômico do país. Para especialistas, o relatório reforça a importância de políticas públicas que incentivem o ambiente empreendedor, buscando reduzir os índices de mortalidade empresarial e aumentar a competitividade das empresas brasileiras. E por enquanto é só, eu agradeço demais a sua companhia. Às 14 horas eu volto com mais notícias do Jornal Toda Hora para te manter bem informado. Até mais!